Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou Adriel, diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro. Sou doutorando em Neurociências e hoje vamos receber a nossa convidada, a Flávia Secato, que é auditora do Tribunal de Contas da União, mestre em Regulação e Gestão de Negócios, graduada em Física e Arquitetura, é doutoranda em Neurociências, com especializações que vão desde a astronomia até a intervenção ABA para o autismo. Destaca-se como recordista pela aplicação pioneira da Lei de Benford em auditorias de obras públicas. É autora do livro Inteligência Existencial e coautora do livro Seleção de Amostra de Auditoria de Obras Públicas pela Lei de Benford. Atualmente, ocupa o cargo de Chief Innovation Officer da Universidade Eudoxia, nos Estados Unidos e Índia, e atua como palestrante internacional em temas de inteligência artificial, business e pensamento crítico. Além disso, integra também sociedades de alto QI como Mensa, Intertel e SPE. Também é recordista pela primeira aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas. Bom, o nosso tema de hoje será o paradoxo da consciência algorítmica e os limites da autonomia digital. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso seminário. Obrigada, Adriel, pela introdução. É sempre um prazer estar aqui, né, dando seminários. E eu gostaria hoje de falar sobre um tema muito importante e muito atual, que seria o estado da arte agora, dos tempos modernos. O paradoxo da consciência algorítmica e os limites da autonomia digital. Quando saber não basta, eu quis até colocar esse título, né? Porque o fundo, o que está o pano de fundo dessa apresentação é: você pode saber, mas será que o saber é sempre suficiente para que você se previna de cair numa armadilha? Então, vamos entender melhor isso, que é o foco da minha pesquisa no meu doutorado em neurociências, que eu estou cursando no momento. Então, o conhecimento, ele liberta, ou deveria libertar, né? Então, as pessoas sempre pensam, se eu tiver o domínio do conhecimento de determinada área, né, eu me sinto seguro, o conhecimento, ele vai me trazer uma segurança. Então, pelo fato, por exemplo, de eu estudar os algoritmos, de eu entender o ambiente digital, de eu saber como eles funcionam, será que isso vai me dar autonomia? Será que isso vai me dar controle, segurança? E eu vou conseguir navegar de uma forma serena pelas plataformas? Será que eu vou conseguir ter um autocontrole e não ser dominado por esses algoritmos? Só que aqui a gente vai entender que somente saber não basta para ter esse autocontrole digital. Então, como é que funcionam essas plataformas, né? Elas modulam o comportamento. Quem é estudante ou já estudou a ciência do comportamento, que é o behaviorismo, né? Que tem como base um dos fundadores aí, o Skinner, sabe muito bem que o comportamento, ele pode ser modulado com estímulos. Então, a gente tem até a Applied Behavior Analysis, que é a famosa ABA. Então, a gente tem várias técnicas para modular o comportamento, só que os algoritmos, eles têm técnicas específicas e invisíveis que eles conseguem manipular, eles conseguem estudar o indivíduo e manipular o comportamento. Então, o que seriam esses algoritmos, né? Eles estão nas plataformas digitais, eles são criados ou manipulados pelas plataformas, que elas deixaram de ser apenas canais de informação e elas operam atualmente como sistemas sofisticados de previsão e modulação do comportamento, aprendendo com cada interação do usuário. Você dá um clique, a plataforma, ela extrai múltiplas informações de apenas um clique. Cada clique vira uma fonte de dados para aquela plataforma e esses dados são analisados, são processados por esses algoritmos. E como que esses algoritmos, eles moldam o comportamento, né? Primeiramente, você dá um clique, então cada clique, pausa e interação, esse algoritmo ele está registrando e analisando em tempo real o que você está fazendo. Você clicou,
Não é só que você clicou, você parou e olhou. Você clicou numa imagem, você parou e olhou. Quantos segundos você olhou aquela imagem? Você ampliou a imagem? Você viu mais informações sobre a imagem? Então, eles aprendem, eles são modelos preditivos que refinam continuamente o perfil comportamental do usuário. Tudo que você faz, esse algoritmo está coletando em tempo real e processando essas informações a favor das plataformas. Então, o que esses algoritmos fazem com todas essas informações? Eles antecipam, eles passam a prever e sugerir antes mesmo que o seu desejo seja consciente. Então, eles estão vendo suas preferências, estudando, cruzando dados, e, de repente, eles começam a comparar o seu perfil com de outros usuários similares. Então, a partir daí, o algoritmo ele começa a observar você virou uma cobaia das redes sociais, de cada algoritmo, e ele está te estudando e está prevendo o que você vai fazer, qual será seu próximo passo. E para um algoritmo é muito fácil isso. E a partir daí, como o algoritmo ele trabalha a favor dessas plataformas que visam o lucro, visam o seu engajamento, esses algoritmos eles são treinados para moldar o seu comportamento a favor dessas plataformas. Então, essas decisões elas são guiadas por arquiteturas invisíveis, criando uma experiência passiva. Então, você acha que você tem o controle, que você está com o poder do mouse e fazer o cliquezinho, mas, na verdade, o seu cliquezinho ele está sendo previsto antes de você dá-lo. Então, por meio desses mecanismos de recomendação e personalização, esses sistemas não apenas respondem ao comportamento humano, eles antecipam e reconfiguram esse comportamento. Então, gente, vamos ver aqui como é que é essa arquitetura dos sistemas algorítmicos. Como que os algoritmos aprendem e moldam o seu comportamento? Qual que é o ciclo? Então, vamos lá. Nós primeiros temos os dados, os seus cliquezinhos, né? As suas esperas, aonde você entra, as páginas. Então, uma coleta massiva de interações do usuário, clique, tempo, escolhas, etc. O segundo passo é o treinamento. Modelos aprendem padrões e relações com base nos dados. Então, o algoritmo ele está aprendendo com você. O próximo passo é a previsão. O sistema antecipa o seu comportamento e suas preferências futuras, comparando as suas preferências com a de usuários similares que ele já tem no banco, ele vai coletando, ele vai cruzando os dados ali, né, e vai antecipando. Qual é a probabilidade desse usuário gostar disso daqui? Vamos oferecer para ele? Aí vem o reforço. O sistema ele entrega conteúdos ou estímulos que maximizam a probabilidade de ação. Então, cada vez mais o algoritmo vai acertar, porque ele vai te estudando, ele vai te conhecendo melhor. E é um ciclo que vai se retroalimentando, porque você vai ficando mais engajado. Nossa, como que a plataforma sabe o que eu gosto? Olha, apareceu justamente o que eu estava precisando. Acho que a plataforma é um oráculo. Então, aí vem o ajuste contínuo, né? Novos dados, eles realimentam o sistema que se adapta e se torna mais preciso, vai ficando cada vez mais preciso, né? Então, quais são os mecanismos centrais, né? Então, a gente tem a classificação de perfis pelos algoritmos, por essas plataformas, que segmentam os usuários em grupos com padrões semelhantes. Sistemas de recomendação antecipam preferências e sugerem conteúdos. Aprendizado por reforço, otimizam decisões com base em recompensas e feedback. Então, vamos supor, o usuário escolheu ali, o algoritmo achou que o usuário ia gostar de tal produto, de tal conteúdo. O usuário não gostou. Então, ele aprendeu, isso é um feedback negativo para o algoritmo. Então, ele não vai mais oferecer porque o usuário não gostou. É um exemplo, né, de vários. A otimização de métricas maximizam o engajamento, a retenção e o tempo de uso e conversão. E quais são as tecnologias de base, né, desse funcionamento? Então, a gente tem o machine learning, que aprende com os dados, o deep learning, que são as redes neurais profundas, os modelos preditivos que estimam ações futuras, o processamento em tempo real, as decisões em milissegundos. Então, o algoritmo ele é praticamente instantâneo. Os efeitos emergentes, né? A personalização extrema, o sistema conhece e prevê o usuário cada vez melhor. O reforço de padrões existentes, conteúdos similares
são continuamente priorizados. Redução da exposição ao novo. Ele deixa o usuário preso igual um rato de laboratório. Ele vai limitar a diversidade e descoberta de perspectivas, vai te colocar ali naquela prisão, naquela ilusão. Ambiente adaptado ao usuário. A experiência se molda ao usuário e não o contrário. O algoritmo não apenas aprende com você, ele redefine suas possibilidades de escolha. A favor de quem? A favor de quem os criou. O cérebro sob pressão algorítmica. As neurociências revelam que o cérebro humano é altamente sensível a recompensas imprevisíveis, especialmente por meio de circuitos dopaminérgicos, o mesmo mecanismo explorado por plataformas digitais. As plataformas, elas conhecem muito bem como isso funciona. Tem o tal do neurobusiness, né? Então, as empresas, elas estudam como as pessoas reagem, como o cérebro funciona, e elas exploram essas fragilidades humanas porque elas conhecem bem esses mecanismos. E tem profissionais especializados para criar produtos, criar plataformas, desenvolver todo esse mecanismo em favor delas. Então, como é que funciona esse ciclo dopaminérgico digital, né? Que vem da neurociência do engajamento. Tem o estímulo, a notificação, a curtida, o conteúdo inesperado. Aí vem a recompensa variável, o reforço imprevisível, que maximiza a resposta neural. Tem os likes, né? Tem várias formas de recompensa, o usuário está ali interagindo. Nossa, veio uma coisa que eu gosto. Aquilo já desperta, já deixa o usuário mais engajado, mais animado. Então, vem o retorno, o usuário busca um novo estímulo, reiniciando o ciclo, porque todos esses estímulos, eles são de curta duração. E o usuário, ele quer cada vez mais, ele quer mais, não, eu gostei disso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e aquilo não tem um fim. Então, vem uma antecipação, aquela expectativa de recompensa ativa, dopamina, né? Porque alguns estudos dizem, né, que até a própria expectativa da recompensa, ela já ativa mais a dopamina do que a própria recompensa em si. Então, a pessoa está naquela expectativa, já acha que vai ter aquela recompensa futura. Então, as plataformas, elas exploram um mecanismo de reforço intermitente, que seriam essas notificações, curtidas, conteúdos inesperados, que mantém o usuário preso em ciclos contínuos de antecipação. Então, o reforço intermitente, que é tão estudado, né, na análise do comportamento, ele é mais poderoso do que recompensas previsíveis. É o mesmo princípio que torna as máquinas caça-níqueis tão viciantes. Então, você vê aquela pessoa lá em Las Vegas, jogando, né? A pessoa vai perdendo todo o dinheiro, vai ficando decrépita de tanto jogar. Tem gente que, já tem até um documentário que fala de pessoas que se tornam indigentes e moram até debaixo, ali nas redes de esgoto em Las Vegas. Tem casos assim, extremamente críticos, mostrando como o vício, ele destrói a vida da pessoa. A gente pega até o processo da pornografia também, né? Pornografia digital. Então, pega essas premissas, a gente consegue entender como essas plataformas exploram essas fragilidades do cérebro humano. Então, é uma disputa de latências. Qual que é o núcleo desse paradoxo? Os algoritmos, eles operam em milissegundos. O processamento é ultra rápido. O usuário, ele não tem nem noção. Ele nem percebe isso. Então, tem os sistemas subcorticais, né? Da pessoa, do ser humano, que tem reações rápidas, automáticas, emocionais, acionadas antes da consciência. Então, é a mesma coisa do médico. Tem até aqueles filmes antigos, né, da minha época, que tinha um médico que dava uma martelada no joelho, e o joelho da pessoa levantava, a pessoa nem percebia, a perna levantou. Então, é aquela reação instantânea, a pessoa nem percebe que ela teve. Isso é acionado antes daquilo ser processado no próprio córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal, ele tem um controle consciente e ele é mais lento e energicamente custoso. Então, até que aquela informação que o usuário ele processe no córtex pré-frontal, o algoritmo ele foi muito mais rápido do que o usuário e o sistema subcortical do indivíduo também foi instantâneo. Então, o córtex pré-frontal ele está em desvantagem. A parte racional, a parte lógica, ela está em desvantagem. Então, mesmo quando o usuário ele reconhece a manipulação algorítmica,
o impulso comportamental ele já foi acionado. O comportamento digital ele emerge menos da vontade deliberada e mais da competição de latências. Então, a gente tem aqui uma consequência disso. A identidade ela é reconfigurada. À medida que os algoritmos passam a antecipar a preferência do indivíduo com uma alta precisão, ele tende a se adaptar às sugestões. Ele acha que ele está no controle, mas ele não está. Ele está sendo passivo. Então, em vez do usuário ele guiar essas sugestões, ele é engolido pelas sugestões. Então, as escolhas elas deixam de ser autônomas e passam a refletir padrões previamente modelados, criando uma autonomia progressivamente reduzida, ainda que mascarada por uma sensação de autocontrole. E os efeitos do cérebro a gente nem imagina. Por quê? Porque se o indivíduo ele é manipulado por algoritmos, será que isso não afeta até a capacidade de raciocínio, inotrofia, o córtex pré-frontal? Isso aí são suposições. Se a pessoa perde aquela capacidade, né, de escolher, de ser o protagonista, como é que isso reflete a médio e longo prazo no cérebro da pessoa? Então, da autonomia à heteronomia algorítmica, a transformação da subjetividade. Aí vocês podem me perguntar, Flávia, o que é heteronomia? A heteronomia ela é um conceito filosófico e psicológico definido por Immanuel Kant, onde as normas de conduta, regras ou vontades provêm de fontes externas ao indivíduo, né? Então, assim, e vai representar uma obediência passiva a comandos de terceiros, normas sociais ou paixões, em vez de seguir uma razão própria. Então, o indivíduo, ele está sujeito à vontade de terceiros e à falta de autonomia. Então, a gente pega isso, vem lá da filosofia, a raiz desse conceito de heteronomia, e a gente, associando isso ao algoritmo, a gente consegue entender como que, até na antiguidade, o pessoal parece que já até antecipava esse conhecimento, enquanto eles já raciocinavam, já processavam, sem ter a inteligência artificial, e eles tinham que depurar a informação, nós estamos reféns da própria informação, da própria plataforma, sendo manipulados por ela. Será que a gente está ficando menos inteligente do que antigamente? Eu já fiz várias reflexões sobre isso, e eu até gostaria de ter alguns autores, há divergências sobre isso, mas eu gostaria realmente de explorar mais a fundo esse tópico. Então, a gente passando aqui antes, né? Antes da utilização, do engajamento com as plataformas. A escolha do indivíduo era autônoma, baseada em preferências genuínas, né? Vamos supor, eu vou na feira, né? Não tem nenhuma arquitetura digital envolvida, eu estou indo na feira, eu quero escolher uma laranja. Eu olho aquele monte de laranjas, eu quero escolher aquela ali mais bonita, que está mais madura, assim, de uma forma, né, que está pronta para o consumo. Eu estou realmente escolhendo aquela laranja, ninguém está me induzindo a escolher aquela laranja. Se eu estou na plataforma, quem garante que a escolha é minha mesmo? Será que eu não fui induzida antes mesmo de eu perceber? Então, depois, a escolha ela é moldada por sugestões algorítmicas que substituem a preferência. Então, quando eu estou na feira, não vem uma inteligência artificial, uma pessoa e fala, escolha esta laranja é melhor. Não, não escolha esta laranja. Ali eu tenho uma grapefruit, que ela é detox. Escolha grapefruit. Eu não tenho alguém que vai fazer isso para mim. Na plataforma você tem. Então a consequência não é apenas, ela não é comportamental, ela é identitária. O sujeito ele passa a se reconhecer nas preferências que o algoritmo construiu para ele. Então essa autonomia ela é mascarada. O usuário ele sente que ele escolhe livremente, mas suas opções já foram delimitadas e ordenadas por sistemas de recomendação. Esse processo é gradual e imperceptível. A identidade digital ela torna-se progressivamente um produto da modelagem algorítmica e não de uma construção subjetiva genuína. Então, vamos lá. O algoritmo te estudou, conheceu a sua personalidade, conheceu suas preferências. Ele foi desenvolvido para maximizar o lucro e o controle das plataformas e o seu engajamento. A partir daí, ele vai processar os seus dados, processar as suas preferências, e ele vai te fazer sugestões
que você vai achar que você está escolhendo, você vai achar que ele está adivinhando o que você quer. Ele não está adivinhando o que você quer. Ele está te direcionando para interesses que não são seus. E você acha que é um interesse seu. Flávia, você ficou no mudo aí. É engraçado, ativou o mudo sozinho. Não. Então vamos ver assim qual foi o catalisador desse processo. Nós tivemos a pandemia, né, Covid-19, como um acelerador desse paradoxo. E por quê? Porque houve uma migração massiva de atividades para o ambiente digital, né, durante esse processo. E as pessoas estavam desesperadas, com medo de morrer, os familiares morrendo, todo mundo preso dentro de casa, foi uma prisão de mais de 2 anos. Então as pessoas não tinham muito, elas tinham que interagir por meio das plataformas. E foi o momento perfeito para que essas plataformas se aprimorassem e coletassem mais dados sobre você. Então, a Covid ela atribuiu aos algoritmos um papel central na mediação da realidade. A gente pode até ver que houve uma reconfiguração dos homens mais ricos do mundo, né? Vocês veem que, se vocês pegarem, né, essas principais revistas internacionais que falam de negócios, esses bilionários da era moderna estão todos ligados ao ambiente digital. Por que será, né? Então, o aumento do tempo em tela e a sobrecarga informacional criaram condições ideais para o aprofundamento dos ciclos de dependência e engajamento. Então, por que educação digital não basta? Então, vamos fazer uma crítica às soluções convencionais. Então, a gente acabou de ver, né, que o letramento digital ou a consciência algorítmica, você entender isso, é insuficiente diante de tudo que nós vimos até então, a competição, a questão das latências, né, o funcionamento do cérebro, córtex pré-frontal. Então, a gente vê que o algoritmo ele é mais rápido, que tem aquela reação imediata do indivíduo antes mesmo que ele processe informação de forma lógica, racional. Então, o problema ele transcende o nível cognitivo. Ele é também estrutural e neurobiológico. E exigir um autocontrole pleno em um ambiente projetado para miná-lo é ignorar os próprios limites do cérebro humano. Nós não somos máquinas. Então, a gente tem que entender as nossas limitações como seres humanos. No nível cognitivo, consciência e conhecimento são necessários, mas insuficientes. No nível estrutural, o design da plataforma ele supera a capacidade de resistência individual. Pega uma pessoa morta de fome e oferece um pão para ela. Você acha que ela vai ter um autocontrole? Nível neurobiológico. Os circuitos de recompensa operam abaixo do limiar da consciência. Então, antes da pessoa perceber, esse circuito ele já foi ativado. E ela já sente aquele bem-estar, aquela expectativa da recompensa. E ela quer aquele bem-estar, ela não consegue resistir. É igual aquele pão para o indigente que está 3 dias sem comer. Não tem como, gente, é irresistível, é um esforço. E outra coisa, para a pessoa resistir, vamos supor que seja um yogi, né? Que está ali diante daquela situação. Ele pode até resistir, mas e o esforço mental e energético que ele vai despender para fazer isso? Seria justo isso? Obrigar as pessoas a desenvolverem estratégias meditativas, estratégias psicológicas para resistir a isso? Olha o tempo perdido, olha o esforço perdido.
Então, quais são os caminhos possíveis, né? Eu trouxe vários problemas, trouxe a situação que nós temos, mas eu também quero trazer os caminhos. A gente não deve trazer só o problema, também propostas de soluções. Então, reconfigurar as tecnologias e não apenas os usuários. Se o problema está na forma como a tecnologia ela é usada, não me entendam mal, a tecnologia ela é maravilhosa. Só que ela tem que ser, ela pode ser usada tanto para o bem da humanidade quanto para o mal, que é o bem-estar de uns em detrimento de outros, é um bem-estar de um pequeno grupo que está tirando proveito daquilo, está controlando as massas e lucrando com isso em detrimento da maioria. Então, a transparência algorítmica ela é fundamental, tornar visíveis os critérios de recomendação e os mecanismos de personalização utilizados nas plataformas, né? Um design ético, arquiteturas orientadas ao bem-estar cognitivo e não à maximização do engajamento. Ferramentas cognitivas, recursos que estimulem a reflexão e auxiliem o usuário a recuperar sua capacidade de decisão autônoma. Imagina algoritmos e plataformas que exercessem esse treinamento para melhorar o raciocínio do usuário, para fazer com que ele desenvolva novos circuitos, novas conexões cerebrais, que ele se torne mais inteligente, com um raciocínio mais rápido, para treiná-lo. Olha que coisa maravilhosa. Só que será que essas minorias que desenvolvem as plataformas estão interessadas nisso? Acredito que não. Por isso mesmo, por fim, mais importante de tudo é a regulação e as políticas. Eu posso dizer para vocês que tem até materiais, tem conteúdos da OCDE e da própria Unesco que falam sobre essas questões, que trazem para os países diretrizes do que deve ser feito na legislação e nas políticas públicas, que seriam marcos normativos que responsabilizem as plataformas pelo impacto de seus sistemas sobre a autonomia dos usuários. Isso é muito importante que isso seja levado adiante. Isso é uma ideia incipiente, né? Tem esses conteúdos muito bons da OCDE e da Unesco, devem ter também outras entidades que já desenvolveram isso, mas isso precisa ser levado adiante, ser colocado em prática pelos governos. Então, a liberdade na era dos algoritmos, né? O paradoxo da consciência algorítmica, ele nos obriga a reconhecer que nessa era que nós temos tantos algoritmos e desenvolvimento de mais algoritmos, a liberdade ela depende de mais do que o conhecimento, né? Depende do modus operandi da tecnologia. Então não adianta nada o usuário só conhecer, é claro que vai ajudar um pouco, pelo menos ele vai estar cometendo pecado, ele vai estar sendo manipulado, sabendo que ele está sendo manipulado. O pior é ele nem imaginar que ele está sendo manipulado. Só que mesmo assim ele vai continuar sendo. Então, tudo isso depende, né, também das condições estruturais que permitem transformar esse saber em autocontrole efetivo e uso verdadeiramente autônomo, condições que precisam ser construídas coletivamente e não apenas individualmente. O indivíduo sozinho, ele não tem força, ele não tem condições, ele é hipossuficiente, adoro essa palavra, hipossuficiente para ele fazer essa mudança. Essa mudança ela tem que ser coletiva e vir a nível de governos, de países. Então, a gente pega uma síntese do que foi falado aqui até agora, o paradoxo em 3 dimensões, né? A dimensão cognitiva, o saber como o algoritmo funciona não é suficiente para resistir à sua influência sobre o comportamento. A dimensão estrutural, em que as plataformas elas são projetadas para superar sistematicamente a capacidade de autorregulação individual. E neurobiológica, os circuitos subcorticais e os algoritmos operam em velocidades que precedem o controle consciente. A solução ela exige intervenção simultânea nos 3 níveis: educação crítica, design responsável e regulação estrutural. Então, pessoal, muito obrigada. Eu estou deixando aqui o meu website, ele está em 4 idiomas: inglês, espanhol, italiano e português, né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre as minhas publicações, fiquem à vontade para poder navegar no meu site. E quero dizer também que vocês não serão manipulados por algoritmos, tá?
Certo, Flávio. Flávio, muito obrigado pela tua apresentação. Eu tenho umas perguntinhas aqui para ti, com relação a esse tema, né, bem interessante. A gente tem alguns filmes, inclusive, que tratam isso, né, como, por exemplo, o Dilema das Redes, né, e mais alguns outros. E esse tema realmente é muito interessante. É bom mostrar isso também, principalmente para as crianças e para os adolescentes, né, para que eles tenham consciência de como eles podem ser manipulados, né, com relação a isso. E, bom, a primeira pergunta seria se os algoritmos eles conseguem saber, né, mais sobre nós do que nós mesmos. Em que momento esse conhecimento ele deixa de ser ferramenta e passa a ser forma de controle sobre as nossas escolhas? Assim, tem um limite assim que a gente pode definir? Na verdade, primeiramente, o algoritmo, ele vai te estudar. Ele vai coletar dados. Como é que ele estuda? Ele vai coletar dados sobre você, Uhum, enquanto você navega nas plataformas. A partir do momento que ele processa esses dados, que ele trata esses dados e ele cruza com perfis similares, ele começa a traçar estratégias para te manter engajado e para fazer recomendações. Então, eu acredito que a partir desse momento, após ele te estudar, primeiro ele vai te oferecendo aleatoriamente, né? Você entrou num site, por exemplo, que tem esses algoritmos, ele vai te mostrar vários conteúdos. A gente pega, por exemplo, não estou dizendo que a Netflix faça isso, tá? Não, eu não, uhum, eu acredito que tem plataformas que usam realmente para conhecer a preferência do usuário e para sugerir os filmes que acham que o usuário vai querer. Então, pegando de uma forma não manipuladora, que eu não vejo assim, mas de uma forma até positiva para recomendação, a gente pega a Netflix, quando você faz a sua conta, ela vai te oferecer um leque de opções de filmes, tá? Aí você vai clicando, eu gosto desse, no seu perfil, configure seu perfil, selecione as suas preferências. Então, aquilo, ela vai coletando, ela vai cruzando, e a partir daí, processa esses dados, cruza com usuários similares dentro lá do banco de dados e começa a te fazer recomendações. Então, você pode ver, até o próprio chat GPT, quando você faz, eu estava até trabalhando com um colega, que ele é mais da área de psicologia, e eu estou mais focada na área de neurociências. Quando a gente vai fazer alguma pesquisa usando o GPT, as recomendações do GPT de pesquisas e o conteúdo que vem de resposta para a mesma pergunta é completamente diferente. Porque o próprio GPT, ele já conhece a minha personalidade, as minhas preferências, e o que o meu colega também conhece. A gente comparou isso, nós achamos muito interessante, a gente juntou as duas informações de pesquisa, né? Até para a gente conseguir, porque o GPT, não sei se todos sabem, mas é uma ótima ferramenta também para você pesquisar artigos científicos em uma determinada área, não só o Google acadêmico, né? Mas o GPT também ele pode ser utilizado para isso. Então, a gente viu que as recomendações, elas foram diferentes. Então, eu acredito que a partir desse momento, quando ele começa a recomendar, é que ele já começa a te manipular. entendi. Muito interessante isso. E também dentro dessa questão da consciência algorítmica dos usuários, né? Ou seja, aquele entendimento sobre como funcionam os sistemas que monitoram, que aprendem, que se adaptam continuamente. Isso promove, de fato, autonomia ou apenas cria aquela percepção de controle que, na prática, ela reforça dependências individuais e também corporativas? Então, o indivíduo, ele acha que ele tem controle. Isso que é pior, né? É o efeito Dunning-Kruger, não sei se você Uhum. conhece. O Sim, indivíduo, sim. eu entendo tudo sobre algoritmos, as plataformas não me pegam. Só que esse que é o mais capturado, né? Porque a Uhum. pessoa está lá na ignorância, ela nem vê que ela está manipulada, ela não entende da plataforma, então ela está ingênua no processo. Agora, quando a pessoa ela tem um conhecimento, a responsabilidade aumenta. Sim. Só que quando você tem um conhecimento e você cai na armadilha e ainda nem percebe que caiu, é pior ainda. Eu vejo como algo mais Exato. sério. Então, o que eu acho? O que me preocupa nisso tudo, que é até um tema para uma próxima apresentação, até um próximo tópico, né, a ser desenvolvido, é a questão do livre-arbítrio. Será que o Uhum. livre-arbítrio das massas está sendo reduzido e moldado pelas plataformas? Como fica a liberdade de escolha? Porque a gente pega o livre-arbítrio, ele deixa de existir em várias situações. Tem a questão biológica,
que nos condiciona, tem a questão também ambiental, e agora essa questão do ambiente digital, né? Até onde vai a nossa autonomia como seres humanos nessa época moderna? Sim, é interessante refletir sobre isso, né? E aqui também tem uma outra pergunta, na verdade, né? A gente sabe que o problema não é mais a questão de falta de dados, né? Dados a gente coleta aos montes, a todo momento, mas sim a forma como esse saber, né, e esses dados ele é utilizado. Então, quem deveria definir os limites éticos da autonomia digital são os engenheiros, são os legisladores, usuários, ou até mesmo os próprios algoritmos, né, que seriam um tanto perigoso, né? Mas como você vê isso? Eu acredito que as plataformas, os desenvolvedores de algoritmos, eles nunca vão atender o interesse coletivo, eles vão atender o interesse econômico, né? Porque eles querem dinheiro, eles têm que sobreviver, é isso que eles fazem. É a natureza deles, é a mesma coisa de pegar um leão na selva, ele vai caçar. Então, a natureza é a exploração econômica das grandes empresas, como predadores. Então, assim, o que eles podem fazer? Dar transparência. O governo pode obrigá-los a dar transparência dos algoritmos, de como eles funcionam, né? E a parte que o usuário pode fazer? Se informar, entender como funcionam, Uhum. as empresas darem transparência e os governos regularem isso, colocarem limites. Porque se não houver um limite na legislação, fica muito solto o processo e as plataformas elas vão fazer o que elas quiserem, porque não vai ter regulação, não vai ter a lei limitando, então eles vão falar, se não há um limite, a gente pode fazer o que a gente acha adequado. E não vai ser crime, porque para que exista um crime, tem que ter uma lei que regulamente isso. Para haver multa, tem que ter uma lei anterior que institua essa possibilidade de multa. Se não houver essa regulação, não há crime, não há infração, não há nada. E as plataformas estão livres para operarem a seu bel prazer. Sim, é interessante isso, porque se a gente imaginasse, assim, utopicamente falando, uma plataforma que não fizesse esse tipo de análise de dados, de sugestões para usuários, né? Como seria isso, né? Será que elas se manteriam? Essa é uma pergunta, acho interessante também para se fazer, né? Não entrando no mérito de querer dizer o que está certo, o que está errado, né? Mas só como um exercício mental, assim, como seriam essas plataformas nesse sentido, né? Acho que é um ponto interessante para a gente deixar aqui para as pessoas refletirem, né? Como seria isso, né, se isso existisse realmente. Sim, será que o usuário não perderia o interesse? Acho que seria essa questão, porque se fosse algo para reter o usuário, acho que as plataformas até fariam, porque elas estão mais preocupadas com a parte econômica, né, em Sim. manter o engajamento. Então, eu acredito que isso não geraria o engajamento. Eu acredito que uh, a parte reptiliana do nosso cérebro, ela é mais explorada porque ela é mais instantânea. A Uhum. parte, né, do raciocínio. Você vê, até pega o exemplo do meu filho, que ele está viciado no tablet, outros coleguinhas da geração dele toda viciada em joguinho de tablet. Sim. E eu tenho que buscar recursos para poder fazer com que ele não fique tanto tempo no tablet, porque senão ele passa full time e ele vai ficando irritado, né? Tem até aquele livro, aquele filme, né? Livro e filme, acho que é uma trilogia do Senhor dos Anéis, vocês Uhum. devem conhecer, My Precious, né? Aí Uhum. tem lá o Gollum com o anel, não pode pegar o anel porque é aquela obsessão. É a mesma coisa o tablet, vai pegar o tablet, ele fica completamente irritado. Tá tirando o barato dele, né? Virou tipo, Uhum. tipo caça-níqueis moderno, digital. Sim. Então, quais seriam as estratégias? Até deixar aqui para as crianças, né? Para os pais de adolescentes, principalmente de crianças assim que estão, né, com essa condição de ter celular, de ter tablet, não deixar os filhos muitas horas nesses dispositivos. Eu sei que é difícil, eu sei que entreter uma criança, ficar o tempo todo arrumando coisa para criança, para adolescente, fazer atividades, a gente deixa de cuidar de nós mesmos para poder ficar cuidando do outro o tempo todo. Mas tem estratégias, colocar em esportes para fazer esportes, colocar em oficinas, né?
Levar para o cinema, acho cinema assim muito legal. Eu vou ver se eu vou hoje mesmo com meu filho para o cinema. Leva para o clube, vai jogar um futebol, vai lá jogar bola com os coleguinhas, interagir. Então tem que ter esses mecanismos, porque senão a gente vai criar uma geração de, de robozinhos, né? Que vão ficar só lá nos dispositivos digitais e vai ser uma geração com o nível cognitivo baixo. Porque como é que eles vão desenvolver o raciocínio crítico sendo reféns de algoritmos, ficando só no jogo? Sim, exatamente. Exatamente. Uma excelente reflexão, Flávia. Te agradeço mais uma vez, em nome do CEPAR, pela tua disponibilidade, né, por esse tema que é muito interessante e que está em alta hoje em dia, né, e muito obrigado para ti. Eu que agradeço a oportunidade, Adriel. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.